Paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui iniciando mais um culto de doutrina, dando prosseguimento ao estudo que estamos fazendo dentro do Evangelho de Marcos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, te louvamos por mais esta oportunidade de estudar, aprender mais acerca da Tua palavra, Senhor. Que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos então estudando o Evangelho de Marcos, mais exatamente dentro daquilo que chamamos de análise retórica, que nada mais é do que identificar de que maneira as diversas partes estão organizadas e que geralmente apontam para uma parte central que é considerada a primordial. É óbvio que isso não significa que as demais partes sejam, entre aspas, dispensáveis, não é isso. Mas a parte central, ela vai ser a chave para compreender as demais passagens que gravitam em torno deste centro. Então, temos observado que o Evangelho de Marcos é dividido em 3 partes. Já estudamos a primeira e a segunda parte, que nós também chamamos de sessões. E vamos então hoje estudar a terceira e última sessão, ou seja, a terceira e última parte. Vimos que a primeira parte, ou seja, a primeira sessão, ela estava dividida em 3 partes. E quando nós estudamos a primeira sessão, eu estudei a primeira subparte, a terceira, para então finalizar com a subparte central. Depois estudamos a segunda subparte numa sexta-feira única, e hoje vamos então iniciar essa terceira sessão da mesma forma. Ela se divide, ou pode ser dividida, em 3 subpartes. Hoje vamos estudar a primeira subparte, na próxima sexta-feira a terceira subparte, e então fechamos com a subparte central desta terceira sessão. Vamos recordar, então, que essa última sessão do Evangelho segundo Marcos, ela pega do capítulo 10 ao capítulo 15. Capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47. E trata da conclusão do ministério de Jesus em Jerusalém. E podemos perceber, então, que conclui um percurso geográfico. É a maneira como Marcos trabalha. Tudo começa na Galileia, na parte central, além de Israel, e agora em Jerusalém, onde o ministério de Jesus vai ter a sua culminância. Esta terceira sessão, ela possui 7 sequências, que são organizadas concentricamente, ou seja, chega até a parte central, ou seja, a sequência central, e depois retorna, utilizando a mesma ordem. Então você tem a sequência A, a sequência B e a sequência C. Aí vem a sequência central e aí depois retorna, só que agora A', B' e C'. Então, como essas sequências elas estão organizadas? Sequência A, eu disponibilizei aí no início o link para o PDF, para que os irmãos possam acompanhar. Então, sequência A, Jesus publica a nova lei do serviço. B, Jesus funda um novo tempo para todas as nações. E C,
Jesus inaugura a nova filiação com sua ressurreição. A sequência central é justamente aquilo que nós conhecemos como o discurso escatológico, que pega todo o capítulo 13. Agora retorna à linha. Jesus conclui com a nova aliança no seu sangue. Então pega no capítulo 14, do versículo 1 ao 52. Belinha, Jesus é entronizado como novo rei para todos os povos. Capítulo 14, versículo 53 até o capítulo 15, versículo 20. E C', Jesus cumpre a nova filiação com sua morte. Pega o restante do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 21 ao 47. Então, observem a correspondência. Se lá em A, no capítulo 10, Jesus publica a nova lei do serviço, lá no capítulo 14, no início do capítulo 14, a linha, Jesus conclui a nova aliança no seu sangue. Então, a nova lei do serviço está baseada na nova aliança no seu sangue. Se em B, Jesus funda um novo tempo para todas as nações, B', Jesus é entronizado como novo rei para todas as nações. E em C, se Jesus inaugura a nova filiação com sua ressurreição, pegando o finalzinho do capítulo 11, indo até o capítulo 12, lá em C', ou seja, no final do capítulo 15, Jesus cumpre a nova filiação com sua morte. Então vamos observando como essas partes ou subpartes, elas vão se correspondendo dentro do Evangelho de Marcos. E essas sequências podem ser reorganizadas em 3 subsequências. Então, as 3 primeiras sequências formam uma subsequência, que pega do capítulo 10 ao capítulo 12, que fala sobre a nova lei. Então, toda a temática gira em torno da nova lei. Aí continua no meio, capítulo 13, o discurso escatológico. E aí, capítulos 14 e 15, a nova aliança. Então, a nova lei corresponde a uma nova aliança. Então, vamos percebendo como as diversas partes elas vão se correspondendo. E dentro da proposta, como nós temos feito ultimamente, eu vou pegar, então, a sequência central da primeira subsequência. Então, voltando aqui, nós percebemos que, tirando o discurso escatológico, antes do discurso escatológico, você tem 3 sequências. A sequência central é essa que pega no capítulo 11, do versículo 1 ao 26. Jesus funda um novo tempo para todas as nações. E aí, pegando essa sequência central da primeira subsequência, ela compreende 3 passagens. E todas as 3 passagens, elas vão girar em torno do tema do tempo. Todas elas falam de tempo. Então começa assim, capítulo 11, do versículo 1 ao 11, Jesus, o burrico e o tempo. Pode parecer uma tradução engraçada, né? Mas as nossas Bíblias traduzem como um asno, né? Mas é um burrinho, é um burrico, né? Ali, que é uma outra maneira de se referir a um pequeno asno, né? O que seria a passagem central dentro dessa sequência central é Jesus, a figueira e o tempo. Então pega no capítulo 11, do versículo 12 ao 19. E aí fecha, dentro ainda do capítulo 11, versículos 20 ao 26, Jesus, a fé e a montanha do tempo. Então, de tal maneira que você tem uma correspondência entre Jesus, o burrico e o tempo, lá no início do capítulo 11, nos 11 primeiros versículos, e depois, lá já para o final, versículos 20 ao 26, quando Jesus fala da fé relacionada à montanha.
E aí eu vou analisar então essa passagem central. Se nós analisássemos todas as passagens, ficaríamos aqui um ano inteiro e não terminaríamos o Evangelho de Marcos. E olha que ele é o menor evangelho de todos. Mas a ideia é, pega as seções e pega as passagens centrais. Então, estou pegando a passagem central da primeira subparte dessa última sessão. Então, vamos agora aí, tem o PDF, pode acompanhar pelo PDF, mas quem está aí sem o PDF, só acompanhar Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 19. Então, é a passagem que nós vamos analisar hoje. O que chama atenção nessa passagem é que numa leitura, entre aspas, apressada, na verdade você tem 2 episódios aqui, e que numa leitura rápida você não percebe o que um episódio tem a ver com o outro. E, no entretanto, os dois estão intimamente relacionados, até mesmo com repetição de palavras. Pelo PDF que eu disponibilizei, é numa tradução alternativa, mas os irmãos podem acompanhar aí pela Almeida Corrigida, a Bíblia do Culto, como nós conhecemos aqui. Já que a Almeida Corrigida é uma tradução de fato litúrgica. Já reconhecida como a Bíblia litúrgica, né, da Assembleia de Deus. Então, pegando desde o versículo 12, ficou assim. São 2 episódios. O primeiro episódio termina no início do versículo 15. Aí, mais ou menos na metade do versículo 15, começa o outro episódio. Cada episódio, então assim, essa passagem são 2 episódios relacionados, e cada episódio vai ser dividido em 3. Então, aquilo que eu falo desde o início, como a análise retórica vai descobrindo essa predileção pelo 3, ou pelo menos como Marcos, né, o Evangelho de Marcos, tem essa predileção pela divisão em 3. Então começa assim, lá no versículo 12. No dia seguinte, tendo saído de Betânia, tiveram fome. E vendo uma figueira de longe, a qual tinha folhas, veio. Aí fica subentendido, veio ver, né, se porventura algo encontraria nela. Aí vem o trecho central desse primeiro episódio, que ainda está no versículo 13. E vindo sobre ela, nada encontrou senão folhas, pois tempo não era de figos. E aí esse primeiro episódio termina justamente agora no versículo 14 e no início do versículo 15. E respondendo, disse-lhe: nunca mais, pelos séculos, de ti algum fruto coma. E ouviram os seus discípulos. Aí o início do versículo 15. E foram para Jerusalém. Agora começa o segundo episódio, como eu disse, que parece não ter nenhuma relação com esse episódio que acabamos de ler, mas está intimamente relacionado. Então continua o versículo 15, agora no segundo episódio. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores e expulsar os compradores no templo. E as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos vendedores de pombas derribou. E não permitia, agora o versículo 16, e não permitia que alguém transportasse objeto pelo templo. Agora o trecho central desse segundo episódio, que está no versículo 17. E ensinava, e dizia-lhes: não está escrito, a minha casa, casa de oração será chamada para todos os povos, mas vós tendes feito dela caverna de ladrões. Ou, como está aí na Almeida Corrigida, covil de ladrões. Versículo 18 agora, o último trecho, vai pegar o versículo 18 e versículo 19. E ouviram os principais sacerdotes e os escribas, e procuravam como arruiná-lo. Vamos explicar isso, porque na Almeida Corrigida está procuravam como matá-lo. Tá? Pois temiam-no, pois toda a multidão se maravilhava de seu ensinamento. Aí o versículo 19. E quando a tarde aconteceu, saíram para fora da cidade. Então, como eu disse, 2 episódios. De que maneira eles estão relacionados? O versículo 12 começa saindo de onde? De Betânia. O outro episódio termina como? Saindo da cidade. Que cidade? Jerusalém, porque lá no versículo 15 está dizendo que eles foram para Jerusalém. Lá no finalzinho do capítulo 14, no finalzinho do versículo 14, não está dizendo, e ouviram os seus discípulos? Lá no outro episódio, e ouviram os principais sacerdotes e os escribas. Jesus procurava achar alguma coisa na figueira. E aí no outro episódio, os sacerdotes e os escribas procuravam como arruiná-lo. Embora a palavra tenha aí o sentido de fazer com que a pessoa até mesmo morra, né? O significado primário da palavra grega apoline é arruinar. E um outro detalhe interessante é que, como a Almeida Corrigida traduziu, parece que eles querem tentar matar Jesus, mas não conseguem com medo do povo. E, entretanto, por essa tradução, que é a mais próxima do texto grego, é o contrário. Eles querem, de alguma maneira, arruiná-lo, ou seja, nesse ponto aqui, Marcos mostra que não há exatamente um plano para matar. Isso vai se desenvolver. Mais à frente, eles vão fazer isso. Mas, no momento, eles querem procurar arruinar Jesus, justamente porque eles temem o povo, pois toda a multidão se maravilhava dos ensinamentos de Jesus. Então, por aqui você já percebe que há uma conexão, que há uma ligação. Jesus procura algo na figueira, não encontra. O que Jesus estava procurando e que não encontrou na figueira? Fruto. Ele só encontra o quê? Folha. Fica subentendido folha seca. Mas para ficar preso no texto, né, que eu tenho aprendido isso, cuidado para não acrescentar, né, nenhuma informação que não tenha no texto. Ele só achou folha. E aqui os sacerdotes estão procurando como arruiná-lo. Os discípulos ouviram quando Jesus amaldiçoou, vamos dizer que é uma maldição, amaldiçoou a figueira. E aqui os sacerdotes ouviram quando Jesus falava tudo aquilo
no episódio bem conhecido da expulsão dos vendilhões do templo. Como cada episódio ele está dividido em 3 trechos, os 3 trechos de um episódio vão se corresponder ao outro. Mais uma vez eu digo, estamos habituados a ler, às vezes um versículo, sem analisar exatamente o contexto, e às vezes até chegamos a analisar o contexto, mas às vezes não analisamos qual é a ligação com o episódio anterior, ou com o contexto anterior e com o contexto posterior. E justamente nesse estudo sistemático que estamos fazendo do Evangelho de Marcos, vamos percebendo como cada passagem ela vai se encadeando na outra. Não há necessidade de ser uma sequência cronológica, é mais uma sequência temática. Então, como vai ser a organização? Introdução, saída de Betânia. Aí depois, Jesus veio à figueira, início do versículo 13. B, Jesus encontrou apenas folhas na figueira. E C, Jesus amaldiçoa a figueira, ou lança um juízo sobre a figueira. Agora o segundo episódio. A linha, Jesus veio ao templo. Jesus não veio à figueira lá no início do primeiro episódio? Jesus agora veio ao templo. B linha, Jesus encontra corrupção no templo. O que Jesus tinha encontrado na figueira? Apenas folhas. E C, principais sacerdotes e escribas procuram arruinar Jesus. Então Jesus amaldiçoa a figueira e os sacerdotes procuram, entre aspas, amaldiçoar Jesus quando procuram arruinar. Arruinar com a sua carreira mesmo. E a conclusão, saída de Jerusalém. Saída de Betânia, e aí fecha o enquadramento com a saída de Jerusalém. Existe todo um simbolismo aqui. A figueira é um simbolismo bem conhecido dentro do Antigo Testamento. A figueira, ela representa Israel. Até hoje, no moderno Estado de Israel, a figueira, ela é um símbolo. Agora, quando diz que Jesus, no tempo certo, lembra que nós falamos que tudo isso aqui também está relacionado com a questão do tempo? Vamos retornar lá. Vamos retornar no que diz o versículo, no final do versículo 13. No final do versículo 13 diz que nada encontrou senão folhas, pois não era o quê? Tempo de filhos. Então, se essa figueira representa Israel, Jesus vindo à figueira representa Jesus vindo a Israel e percebendo que não havia fruto. Não era tempo de fruto da figueira, porque é lógico que aqui Jesus viu uma figueira de fato, mas todo o simbolismo relacionado a Israel é que você vê que Jesus queria encontrar fruto. Ele não encontrou, porque falando da figueira, árvore, não era tempo. Exatamente, mas aqui o simbolismo é para Israel. E aí você entende, parece que é arbitrário da parte de Jesus, mas há um simbolismo. Então, a figueira representa Israel, que deixou de dar frutos quando o Senhor os procurou. No versículo 17, são utilizadas 2 passagens proféticas. Tá?
Então, voltando ali, Jesus, ele veio à figueira. Então, Jesus veio a Israel. Aí você lembra daquela passagem de João. Veio para os seus e os seus não o receberam. Tá? Vindo, Marcos gosta muito de utilizar. Veio ver se porventura algo encontraria nela. Vindo sobre ela, nada encontrou senão folhas. Jesus queria encontrar o quê? Frutos. O que ele encontrou? Folhas. Já vamos ver o simbolismo das folhas. Agora, nunca mais pelos séculos de ti alguém algum fruto coma. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A figueira representa Israel. Aqui existe uma palavra de juízo. Nunca mais, pelos séculos, de ti alguém algum fruto coma. Depois, nós vamos comparar que nos outros evangelhos, fala-se até da figueira, né? Ela murchando, ela secando. Mas aqui não está falando, nessa passagem aqui não está falando da figueira secando. Tá? Apenas está dizendo, nunca mais ninguém pelos séculos coma de ti algum fruto. Não vamos entender que Jesus está amaldiçoando o povo de Israel, pelo amor de Deus, não é isso. Até porque num estudo sobre o papel de Israel, aquela que já virou a minha frase característica, se daria um outro estudo, Deus ainda tem promessas para Israel. Só que Israel falhou na missão que lhe foi entregue no Antigo Testamento. E que está resumido lá em Isaías 49:15. Eu te pus como luz para os gentios. Isaías 49. Eu te pus como luz para os gentios. Só que Israel falhou nessa missão. E essa missão, então, foi entregue para a igreja. Por isso nós não podemos falhar na missão em que Israel falhou. Então, não comer mais pelos séculos nenhum fruto, é porque os frutos agora são dados pela igreja. E lógico, quando eu falo igreja, não é denominacional. Não são bandeiras denominacionais. É a igreja como a reunião em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares, de todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, que acolhem essa mensagem salvífica. Agora, Jesus ele utiliza aqui duas passagens do Antigo Testamento. Recentemente eu fiz um vídeo que fala justamente desse uso que o Antigo Testamento, que o Novo Testamento faz do Antigo. E como muitas das vezes você pega uma citação e engata em outra. O propósito justamente de relacionar. Então aqui nós temos duas passagens, a princípio, nós temos mais alusões, né? Eu falei de citações, alusões e ecos, né? Nesse vídeo que eu gravei. Aqui nós temos, a princípio, duas citações, ou melhor dizendo, uma citação e uma alusão. Né? Quais são elas? Primeiro, faz uma citação da abertura da terceira parte do livro do profeta Isaías. Então, o livro do profeta Isaías está dividido em três partes. A primeira vai até o capítulo 39, a segunda vai do capítulo 40 ao 55,
E a terceira parte começa justamente aqui no capítulo 56. E lá no capítulo 56 de Isaías, no versículo 7, você tem a citação retirada de lá para essa parte aqui de Marcos. Lembrando, que já comentamos sobre isso, que Isaías é o profeta preferido do Evangelho de Marcos. Então vamos abrir Isaías no capítulo 56, versículo 7. Então, Isaías 56, versículo 7, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui você percebe, lá no Evangelho de Marcos, está aproveitando o quê? A última parte desse versículo. Mas Jesus, ele prossegue. Depois de ter citado esse finalzinho de Isaías 56, 7, diz assim: não está escrito, a minha casa, casa de oração, será chamada para todos os povos. Aí depois, mas vós tendes feito dela o quê? Caverna de ladrões. Essa expressão caverna de ladrões agora vai ser retirada de Jeremias. Jeremias 7, 11. Olha o que diz Jeremias 7, 11. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos, ou uma caverna de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Existem até alguns comentaristas que, nessa expressão aqui, que não é citada lá. O corte feito pelos evangelhos é somente aqui essas duas palavras no hebraico. Covil de salteadores. Mas muitos comentaristas veem aqui, quando diz aqui, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então estaria se cumprindo ali. Porque o próprio Senhor Jesus vê que estão transformando a casa que se chama pelo meu nome, como diz Deus, num covil de salteadores. É interessante como essas duas passagens estão relacionadas. Qual é a temática das duas? Quando você pega Isaías 56, todo o capítulo está direcionado para o fato de que a casa, o templo de Deus, ele não está mais restrito aos judeus, mas é, como diz lá no versículo 7, uma casa de oração para todos os povos. Todos os povos agora encontram no templo uma casa de oração. Então, a visão de Isaías ali, acerca do templo, é acerca do propósito. Qual é o propósito pelo qual os judeus precisavam se esmerar? Esta casa é casa de oração, primeiro ponto. Segundo, não é apenas para os judeus, mas para todas as nações. Mas eis que Jeremias, ele já faz uma análise dura acerca do que estavam fazendo, do templo. Então, pegando aqui Jeremias, do versículo 1 ao versículo 15, é a chamada pregação de Jeremias na porta do templo. Então, o que se entende é que Jeremias, ele foi à porta do templo, na entrada do templo, e proferiu esse duro juízo. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 15. Eu já li o versículo 11.
Agora, versículo 12. Com base em Jeremias, capítulo 7, versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. O meu lugar que estava em Siló. Quando você lê o primeiro livro de Samuel, Siló era um lugar aonde a arca estava, e que tudo leva a crer, isso fica subentendido, que haveria um templo ali. Os arqueólogos, os estudiosos não têm essa certeza. Se bem que eu acabei de fazer um curso de arqueologia, essa é uma notícia que ainda estava a ser confirmada. Acharam uma construção aqui nessas redondezas que poderia ter sido esse primeiro templo, mas estão esperando confirmação. De qualquer maneira, se existia de fato um templo em Siló, o que diz aqui? Ele foi destruído. Aí lê lá 1 Samuel capítulo 4, em que os filisteus, eles estão em guerra com os israelitas, levam a arca para o campo de batalha. Não se menciona ali a destruição de Siló, mas se menciona o que? A captura da arca. Então alguns pensam que aqui está se referindo a esse episódio lá na guerra com os filisteus. Aí versículo 13, Jeremias 7,13. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Essa ameaça se concretizou pouco tempo depois, quando os babilônios destruíram o primeiro templo. Reconstruíram, e aí o segundo templo também foi destruído, só que agora pelos romanos, e nunca mais foi reconstruído. Agora, ainda que em Jeremias, olha o que diz aqui, versículo 2: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Agora vamos aqui mais à frente, versículo 4. Esse versículo 4 ele é fundamental para entender esse discurso de Jeremias na porta do templo. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Quantas vezes ele repete? 3 vezes. Quando Isaías teve a visão, a chamada visão vocacional, lá no capítulo 6, qual a expressão que ele também ouve 3 vezes? Quem lembra? Os pregadores falam tanto disso, né? Lá em Isaías 6, quando Isaías tem a visão no templo, que é a chamada visão da vocação do profeta Isaías. O que ele ouve os serafins dizendo também 3 vezes? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não confieis em palavras falsas. O que quer dizer, Jeremias está querendo dizer aqui? Que as pessoas entendiam que o simples fato de estar presente no templo iria garantir proteção.
dizia-se: esse templo nunca será destruído, porque Deus habita aqui. Mas eis que em Ezequiel, você tem uma passagem importantíssima, triste. Costuma dizer que é a passagem mais triste do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 10, a visão em que a glória do Senhor abandona o templo. Por quê? Devido às atrocidades que estavam cometendo dentro do templo. Então, o que Jeremias quer mostrar é que, olha o que diz na sequência, né? Mas se deveras, no versículo 5 agora, Jeremias capítulo 7, versículo 5, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Mas só se tiver esse comportamento. Ou seja, não adianta ir ao templo e não, como a linguagem típica de Jeremias, e não emendardes os vossos caminhos. Quando Jesus cita essas duas passagens, de uma só vez, ele está dando uma palavra duríssima para todos os sacerdotes e escribas daquela época. Porque aqui Jeremias está falando também para os sacerdotes da época dele. Olha o que deveria ter sido feito segundo Isaías. E olha o juízo devido à atitude, conforme diz Jeremias. Jesus não achou frutos, mas folhas. Fica subentendido que são secas, mas isso não é dito aqui. Isso fica subentendido. Já que não tem frutos. Quando não tem frutos, a tendência é que as folhas fiquem secas. O que representam essas folhas? Elas estão representando os principais sacerdotes e os escribas. E são essas folhas. Agora, não há aqui Jesus buscando alguma coisa na figueira? Aqui existe um eco ainda de Isaías 5, do versículo 1 ao 7. É muito interessante isso. Se eu explorasse tudo que o Evangelho de Marcos fala sobre Isaías, ficaríamos até o final do ano. Porque tem as passagens que você percebe, tem aquelas passagens que ficam entre aspas, ocultas, aquilo que nós chamamos de eco. Eu fiz um vídeo essa semana, né, que fala sobre isso. Vamos abrir lá em Isaías 5. Que é a parábola da vinha má, que algumas Bíblias colocam com esse título. A parábola da vinha má. Vamos ler aqui. Começa assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada.
e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sartas e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercessem o quê? Juízo, e eis aqui opressão. E eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Não ficou mais claro agora a ligação dessa passagem com o episódio dos vendilhões no templo? Agora, vamos analisar, eu sei que a hora já está avançando, mas vamos analisar mais de perto o que faz com que Jesus ele fique irado. É bem conhecida essa passagem porque é a única passagem que Jesus ele se ira, né? Então, vamos observar aqui. Entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Algumas traduções também colocam cambistas. Esses vendedores eles servem também como cambistas, né? Ele começou a expulsar os vendedores e expulsar os compradores. Por que acontecia isso? Na época das festas, as pessoas vinham de longe e elas teriam que oferecer sacrifícios. Essa é a lei de Levítico, oferecer um sacrifício. Se trouxesse um animal de longe, corria o risco do animal não sobreviver no caminho. Além de ser trabalhoso, ter que carregar um animal, às vezes, de longas distâncias. Então, o que eles faziam? Vinha de longe, chegava no templo e comprava um animal. Só que precisava de um cambista, por quê? Em Israel, nessa época, você tinha mais de um tipo de moeda. Você tinha a moeda romana, você tinha a moeda da época grega, e você tinha uma moeda que só poderia ser utilizada no templo. Então, a pessoa vinha com seu dinheiro e primeiro tinha que trocar a moeda, seja romana ou grega, pela moeda do templo. E daí a presença de cambistas. Notem, cada detalhe falado na Bíblia, ele é relevante. Jesus ele virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de quê? Pombas. Quando você vai lá na lei em Levítico, diz o seguinte, que cada um deveria ofertar segundo as suas posses. E se a pessoa não tivesse posses, qual era a oferta que ela tinha que dar? Pombas. E o que eles estão fazendo aqui? Vendendo pombas. Algo que não poderia ser vendido, porque era justamente para os mais pobres. Porque os mais pobres que não teriam como ofertar um animal de porte, ele iria ofertar pombinhas. E até isso estão fazendo comércio, até disso estão fazendo comércio. Sim. Bom, essa questão das pombas, de vender pombas, já te desperta. Puxa, não está bom isso que estão fazendo. Mas como a ganância do homem não tem fim, o que eles faziam também?
tirando as pombas, você pode até dizer, bom, está vendendo aqui uma ovelha, nada de mal de vender uma ovelha. Ele teria que comprar em outro lugar e está comprando aqui. Só que na época das festas, o movimento era assim imenso. Então o que eles faziam? Não dava tempo, porque o correto, que você lê lá em Levítico, é: o ofertante traz o animal, o sacerdote, ele só iria manipular o sangue do animal. Mas quem estava encarregado de imolar o animal era o ofertante. Então o sacerdote pegava o cutelo e dizia para o ofertante: olha, você imola aí o animal, depois eu entro manipulando o sangue e colocando as partes em cima do altar. Mas nessa época eram milhares e milhares de pessoas. Então o que eles diziam? Olha, está aqui o seu animal, confia em nós que nós vamos ofertá-lo para você. Só que o ofertante virava as costas, eles pegavam aquele animal e revendiam. Então o mesmo animal era revendido várias vezes. E você vai percebendo, dá para entender por que Jesus ficou irado. Agora tem um detalhe aqui no versículo 16 que não é relatado nem nos outros evangelhos. Aqui, antes de começar a transmissão, eu estava comentando isso, que esse fato ele é narrado nos outros evangelhos, mas só Marcos dá essa informação do versículo 16. E não permitia que alguém transportasse objeto pelo templo. E você pensa, o que tem de mais, né? Transportar um objeto pelo templo? Na época de Herodes, ou seja, na época de Jesus, Herodes ele ampliou muito o templo. Ele praticamente colocou o templo uma espécie de caixote protegendo. Então era um pátio enorme. O que sobrou, que hoje se chama Muro das Lamentações, justamente essa parte, né, do que cercava o templo. O templo não era tudo aquilo. O templo ficava lá no meio e você tinha um enorme espaço ao redor, uma espécie de pátio, que eles chamavam inclusive de pátio dos gentios, que era aonde todos poderiam entrar, porque dentro do templo em si, só o judeu. Como a área do templo era muito grande, muitas pessoas transportavam, faziam o seu percurso normal, cortavam caminho dentro desse espaço. Então, essas pessoas transportavam os seus objetos, né? Faziam o seu percurso natural por dentro do templo, sem nenhuma reverência. Vamos imaginar aqui, é como se hoje alguém chegasse aqui, se tivesse uma entrada lá para o outro terreno, alguém entrasse aqui, não, eu só vou entrar só para entrar lá no outro terreno. Mais ou menos assim. Só para cortar caminho. E isso estava sendo, essa falta de reverência estava sendo tão grande que os sacerdotes já tinham estipulado uma lei proibindo, olha, vocês não vão cortar caminho pelo templo, fazendo do templo um lugar profano. Até tem uma passagem, Flávio José explica isso, e tem uma passagem no Talmud, mais especificamente na Mishnah, que é a codificação das leis judaicas. Orientando para não ficar cuspindo no chão do pátio que era em torno do templo. Isso vai mostrar o nível de reverência. Só que tinha um outro problema. Aí você vai entender a proibição. Então Jesus, o que Jesus está fazendo
Não é instituindo uma, entre aspas, lei nova. Jesus só está pedindo para cumprir o que já estava determinado. É mais ou menos como acontece no Brasil. Você tem as leis, só que não obedecem, não cumprem. Então Jesus está fazendo cumprir uma determinação que já havia, que já existia. Além disso, havia uma outra possibilidade. Se você está cortando o caminho pelo templo, levando objetos que podem ser vasos, o que impede de você, às vezes, estar levando um roubo dentro do vaso? Então havia essa possibilidade de pessoas que estavam cortando o caminho, tinham efetuado um roubo, cortavam o caminho dentro do templo, fingindo que ia adorar. O templo ficava no meio, quando chegava no templo, ele passava direto, só ia para o outro lado. Então ele conseguia fugir, né? Alguém estava perseguindo, como o famoso pega ladrão, né? Ele cortava caminho no templo. Então tudo isso demonstra que Jesus está chamando a atenção da necessária reverência. É lógico, então isso significa que é proibido promover rifa, algumas coisas com vistas à arrecadação para o bem da própria igreja? Não. Mas não fazer comércio com as coisas santas. Notem bem, algo que não deveria ser cobrado, estão cobrando. Pombinhas. Seria o equivalente hoje alguém cobrar para que você seja curado? Veja a gravidade. Ou seja, quando Jesus viu apenas folhas, procurou frutos e achou apenas folhas, é isso. Ele foi procurar frutos. Encontrou o quê? Essas folhas representam os sacerdotes que estão corruptos, a corrupção que havia dentro do templo. E é por isso que associou. A minha casa deveria ser casa de oração para todos os povos, mas vós a transformastes num covil de ladrões. E era com tamanha autoridade que Jesus falava, que os principais sacerdotes e os escribas temiam-no. E por isso procuravam como arruiná-lo, porque estavam vendo como a multidão se maravilhava do seu ensinamento. Deu perceber como duas passagens, que você parece que não tem nada uma a ver com outra, estão relacionadas? O simbolismo de uma vai explicar a outra. Então, que Deus abençoe. Na próxima sexta-feira, então, eu estarei explorando a terceira parte, a terceira subseção dessa terceira sessão. E aí, na última sexta-feira do mês, estaremos finalizando com a subseção central. E aí, finalizando o Evangelho de Marcos. De tal maneira que estamos tendo praticamente um mini curso sobre o Evangelho de Marcos. Então, todas essas aulas estão gravadas aí na página da igreja. E aí, quem não viu pode ver ou rever. Estamos tendo aí um mini curso sobre o Evangelho de Marcos. Como estava comentando aqui antes da transmissão, um evangelho que é desprezado por ser o menor. Mas esse evangelho, volto a dizer, como eu disse lá na primeira, segundo os estudiosos, esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus foi colocado em primeiro lugar, mas Marcos foi escrito primeiro. Bem? Estaremos então orando, como temos feito na escola dominical. Estarei orando para encerrar, terminada a transmissão,
Os irmãos podem fazer perguntas e também serão retiradas as ofertas. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais este culto de doutrina. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram aqui, Senhor, com o coração disposto para aprender mais acerca da Tua palavra. E abençoa também todos os lares que estão sendo alcançados por esta transmissão. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.